Então ela elaborou questões para o concurso de Ariquemes e o nome dela foi colocado aqui em Presidente Médici. E ela ainda reclama que quando eles foram colocar as especializações dela, eles deram um mérito para ela que ela ainda não tem. Ela não é doutora. Ela não é doutora. E eles colocaram que ela é doutora numa especialidade lá da formação dela. E ela falou, não, eu não sou. Eu sou mestre. E nós também estivemos em Ouro Preto para ouvir uma outra professora. A professora de Ouro Preto nos informou que não tem contrato com a empresa e que num dia lá, como as provas para engenheiro ambiental foram canceladas, foi marcada uma nova data. Essa professora foi procurada pelo proprietário da empresa, do Instituto Exatos, para elaborar questões para a segunda prova. E a professora teria elaborado ali de 5 a 6 questões para essa prova que aconteceu numa outra data em razão de que havia sido cancelada a primeira prova. E ela chegou a dizer também que como na segunda prova ocorreram recursos, os candidatos recorreram, ela chegou a conversar com o professor e lá mesmo eles fizeram os recursos. E ela respondeu, e ele escreveu no computador dele, e aí elaboraram um recurso. Perguntei se eles haviam se reunido, se tinha uma ata daquele recurso, da reunião da banca. Ela falou que não, e não é também, isso não ocorreu. O próprio Ronaldo, numa conversa, eles nunca se reuniram, ele, o outro professor de Paraná, que participa, que é professor de pedagogia, eles nunca se juntaram, eles nunca se reuniram. E quando você olha para o concurso, você vê que tem questões específicas. Então, aquelas questões específicas, tem os seus profissionais. Então, ele confirmou que eles nunca se reuniram para elaborarem os recursos, tampouco terem assinado alguma ata daquela reunião que eles fizeram o recurso. Nós temos outras pessoas para serem ouvidas. Nós também estamos verificando, existem indícios de que pode ter havido fraude de informação no processo licitatório. Já estamos apurando isso também. Como aconteceu tudo isso, nós vamos encerrar essa comissão, que tem que encerrar mesmo, mas nós não vamos encerrar apenas e dizer que tem que cancelar ou não o concurso. Você acha que não cabe agora, então, uma CPI dos vereadores para investigar melhor isso? Isso que nós vamos propor. Ao encerrarmos esta comissão, que ela será encerrada com o relatório, que já começou o relatório, nós vamos requerer, via relatório, que a Câmara, que a presidência e o plenário, que é o órgão soberano da Câmara, que é o plenário, instale uma CPI para que nós possamos dar continuidade, só que agora um pouco diferente, porque agora nós vamos investigar os crimes propriamente dito. Quais foram esses crimes? Eu já tenho aqui algumas tipificações, nós vamos colocar na CPI, porque a CPI ela tem que nascer para apurar fatos determinados, e nós temos já os fatos determinantes. Não é alegria para nós, eu não estou nem um pouco feliz com isso, eu estou muito, pelo contrário, eu estou frustrado, estou chateado, eu estou decepcionado. Todos nós aqui falávamos da nossa chateação, sobretudo, da nossa decepção. Lá no início a gente falava que para que as pessoas viessem depor, venha falar o que você sabe. Quem sabe agora, Davidson, quando transformar em CPI, e quem sabe agora com essa notícia, as pessoas se encorajem, né? Você acha que aqui em Presidente Médici pode ter havido essa possibilidade de compras e vendas de vagas? Olha, Davidson, é uma pergunta muito interessante. E eu, agora cedo, eu tomei conhecimento, o presidente falou com todos nós aqui, como ele foi a Rolim de Moura ontem, ele e o vereador Zezinho, e eles tomaram conhecimento que no município de Nova Brasilândia, o concurso lá foi cancelado.
houve a primeira fase, que é a fase da contratação, mas na hora de aplicar as provas, me parece, nós vamos checar isso, que não houve nem a aplicação das provas. Nós vamos checar isso. E esse concurso teria sido cancelado. Eu estou surpreso, fiquei surpreso com essa informação do presidente, porque eu perguntei aqui no dia que o senhor Ronaldo estava depondo aqui, eu perguntei, o senhor, dos 60 e tantos concursos que o senhor já realizou, que daí ele informou que foi em Rondônia e Acre, quase todos os municípios de Rondônia, 60 e tantos concursos. O senhor teve problema em algum desses concursos, em algum município? Ele só relatou aqui o problema de Ouro Preto. Ouro Preto eu tenho aqui, realmente ele foi cancelado, está aqui, eu tenho o processo. Mas ele não informou sobre se ele teve problemas em um outro município. Aí por isso que eu estou surpreso em saber agora que o presidente disse aqui que teve problema de Nova Breslândia. E lá também tem aqui uma informação, ela é primária essa informação, nós vamos trabalhar, que foi porque suspeita lá de ter oferecido vantagens. Nós precisamos saber que vantagens foram essas. Agora, assim, do fundo do meu coração, né? Diz que nós precisamos, você desconfia de alguém, vou dar um exemplo aqui, tem duas pessoas, uma é de boa índole, a outra não. Quando acontece um fato, de quem você desconfia primeiro, né? Então a gente vai sempre desconfiar daquela pessoa que não tem uma índole boa, que tem índole má. Do que eu já tenho aqui, do que nós já temos na comissão, toda esse princípio de lambança, eu não vou responder, né? Mas pelo que nós já temos aqui, deixo para a sociedade fazer as suas reflexões. Depois das investigações, a apuração e ser constatado o envolvimento do Poder Executivo, cabe uma cassação? Sempre vai haver a possibilidade de uma cassação quando o gestor estiver envolvido num fato ou num ato que gere cassação. Nós somos norteados pelo decreto 201, ele é lá de 1967. Ele é um decreto que traz o rito certinho. Ele começa lá no artigo 1º dizendo das sanções do gestor pelo Tribunal de Justiça. Lá em seu artigo 4º, ele fala das sanções do gestor, das sanções políticas, né? Que é com a Câmara. O artigo 4º ele é todo com a gente. E o artigo 5º do 201, ele fala do rito do processo de cassação. E lá nós temos. Então, todas as vezes que um gestor infringir um daqueles artigos do 4º, um daqueles parágrafos e incisos do artigo 4º, que fala da punição, da sanção político-administrativa, ele está sujeito, sim. Se ficar comprovado que houve algum cometimento de crime do gestor, ou no nosso caso da gestora, e que o crime está capturado lá, ou está inserido naquele decreto, mais especificamente no artigo 4º dele, será sim sancionado pela Câmara. Daí então as informações do Sargento Rubi, vereador, também presidente dessa comissão, que vai se encerrar agora com um relatório e possivelmente virá outros capítulos dessa novela Concurso Público. Aguarde para mais emoções.